Boa noite, pessoal. Olá, Pati. Estão conseguindo me ouvir bem, pessoal? Boa noite. Boa noite, Francisco. Como é que vai, meu amigo? Tudo bem? Paulo, tá conseguindo me ouvir bem? Me dá um toque aí. Esperar um pouquinho, pessoal. Esperar aqui 2 minutinhos. O Instagram avisar uma quantidade maior de pessoas, né? Para poder a gente começar. Olá, Ingrid. Como é que vai? Tudo bem, Marcos? Como é que vai, meu amigo? Vamos falar um pouquinho hoje de resistência terapêutica, né? Falar mais uma vez de resistência terapêutica. No decorrer do ano 2020, já falei algumas vezes. É um assunto relevante, importante, da gente estar trazendo sempre. Então, hoje vamos falar mais um pouco sobre o assunto. Espera mais um pouquinho para poder a gente começar. Olá, Mônica, como é que vai, minha amiga? Tudo bem? Tudo bem, Luíse? Tudo bem, Camila? Boa noite. Boa noite, Lidiane. Como vai? Obrigado pela presença. Então, pessoal, vamos começar. Vamos começar a falar um pouco. A gente está aqui com o tema hoje, 10 atitudes que podem quebrar a resistência do seu paciente. Tudo bem, Amanda? Como é que vai, Amanda? É um tema que eu já venho trabalhando tem um tempinho, né? Durante todo o ano 2020, eu comecei a trabalhar com essa temática de resistência terapêutica. É uma temática que ela é pouco trabalhada geralmente na terapia cognitiva, pelo menos é pouco falada. Na verdade, ela é muito trabalhada, mas é pouco falada, tá? E eu resolvi me debruçar um pouco mais sobre essa temática, resolvi realmente estudar um pouco mais, encontrei muito pouca literatura, na verdade, encontrei quase nada de literatura aqui no Brasil, e fui atrás de literatura estrangeira, né? Encontrei alguns materiais, realmente lá fora, que falavam um pouco mais sobre resistência terapêutica. E aí eu criei um método, toda uma estrutura de trabalho de resistência terapêutica, né? Então, toda uma lógica de funcionamento que até difere em algum grau, em alguns pontos, da própria terapia cognitiva, pelo menos assim, da terapia cognitiva mais básica, mas ela não foge, assim como quase sempre é, os temas relacionados à terceira onda, né? Os trabalhos relacionados à terceira onda da TCC, ela geralmente ela complementa em algum grau, mas ela não descaracteriza a própria terapia cognitiva e a lógica da resistência terapêutica é muito semelhante. Tá ok? Então, eu queria agradecer a presença de todos aqui, por ter se interessado pelo tema, por estar participando dessa live. Né? Para mim, realmente, é muito importante a presença de vocês. Fico muito feliz com a presença de todos. Vem muita coisa por aí, então a gente está começando agora, na verdade, a tocar num assunto que vai ganhar. A gente vai tentar aumentar muito o volume, a gente vai tentar popularizar o máximo possível esse conceito de resistência. Apesar de a gente já ter outras abordagens que trabalham com esses conceitos, a gente tem tentado popularizar alguns conceitos científicos de resistência que existem. Existem vários conceitos científicos de resistência terapêutica, né? Não que não tenha validade das outras abordagens, mas alguns pesquisadores resolveram testar alguns dos conceitos que outras abordagens trabalharam e que a própria terapia cognitiva tem trazido no decorrer desse tempo, né? Tem desenvolvido no decorrer desse tempo. Tá ok? A gente vai poder falar um pouco sobre tudo isso, tá? Então, no decorrer de todo o ano 2021, a gente vai estar fazendo lives periódicas falando sobre resistência terapêutica com temas diversos de resistência, como é a aplicabilidade, como é que a gente pode aplicar esse conceito no dia a dia do trabalho de vocês. Também vai ficar salvo, Luiz. Vai ficar assim, viu? No dia a dia do trabalho de vocês. E também vamos sempre trazer isso em várias plataformas, vai oferecer no YouTube, vai oferecer no Instagram, e vamos sempre estar trazendo esses conceitos para poder a gente enriquecer o trabalho de vocês, tá ok? Então esse é um projeto, né? É um projeto que a gente chama de Quebrando a Resistência Terapêutica, um projeto maior, um projeto grande que a Metacognitiva vem desenvolvendo e junto com outros parceiros também, nós vemos tentando crescer esse projeto.
né? Nós já temos 2 turmas em um curso do Quebrando a Resistência Terapêutica. A gente vai ter outras modalidades também de trabalho, de resistência de cursos de resistência terapêutica, e aí no decorrer do ano vocês vão sabendo, vão sendo informados acerca das modalidades de trabalho, tá bom? Então, pessoal, essas lives serão pelo menos semanais, né? Pelo menos uma vez por semana estaremos aqui para poder estar trazendo um pouquinho desse conteúdo para vocês. A Amanda fez o nosso curso, não foi, Amanda? Depois você bota aí seu comentário do que você achou do curso, tá bom? A gente está na segunda turma do Quebrando a Resistência Terapêutica e, como eu disse, a gente vai ter outras modalidades de trabalho dessa mesma temática, ok? Então, deixa eu falar um pouquinho sobre esse conceito, né? É engraçado porque resistência terapêutica é um conceito tão comum, certo? Mas ao mesmo tempo a impressão que sempre dá é que ninguém sabe muito de resistência terapêutica. Então, tudo começou com as minhas próprias dificuldades, né? Eu comecei a ter dificuldades específicas a partir do momento que eu comecei a trabalhar com pacientes desafiadores, que tinham demandas que me geravam algum grau de desafio clínico, e eu comecei a ter dificuldade, eu comecei a procurar, na verdade, literatura sobre o assunto. Tanto para mim, quanto para estagiários, né? Para os meus estagiários, de modo geral, que também pegavam pacientes desafiadores e tinham algum grau de dificuldade. A gente foi atrás de literatura para poder conseguir sanar essa dificuldade e a gente não encontrava. A gente tinha muita dificuldade de lidar com isso. Então, quando você pega a literatura da própria terapia cognitiva, geralmente ela é muito focada em resolução de transtorno. E funciona bem. Então, se você pega o protocolo, por exemplo, de um paciente com síndrome do pânico ou com depressão, aquele protocolo vai funcionar, né? Desde que o grau de resistência do paciente não seja muito alto. Então, geralmente essa resistência é muito caracterizada por um padrão de inflexibilidade e uma dificuldade de mudar. Quando a gente fala em resistência, é muito típico a gente falar a partir de 2 dimensões, tá? O que a gente chama de resistência ao processo é a resistência típica ao próprio processo de atendimento clínico. O paciente ele tem dificuldade de chegar no horário, ou ele tem dificuldade de pagar a sessão, ou tem dificuldade, às vezes, de sair no horário, mesmo combinado, né, do compromisso de sair no horário determinado, ou realmente alguma dificuldade referente à tarefa de casa e procedimento típico da própria TCC. E existe uma outra lógica que a gente chama de dimensões de resistência. A dimensão de resistência é a dificuldade específica para mudar. Então, ele não depende do processo, não tem uma relação direta com o processo, mas existem aí 7 dimensões específicas que são os motivos pelo qual uma pessoa tem dificuldade para entrar no processo de mudança, ok? Quando a gente conhece, quando a gente identifica as dimensões de resistência, olha, o resultado é muito bacana. Realmente é muito legal a gente identificar as dimensões de resistência porque a gente sabe o que fazer. A gente sabe como atuar a partir daí. Então, a partir das dificuldades específicas, a gente foi encontrando essa literatura. Não é uma literatura nacional, a gente tem muito pouca coisa no Brasil sobre isso. Tem alguns teóricos específicos que falam de resistência nos Estados Unidos. Então, a gente tem o Albert Ellis, ele fala também, né? O próprio Beck, ele fala um pouquinho, mas ele não fala tanto quanto o Albert Ellis. E temos outros, o Robert Leahy também fala um pouco, e temos outros profissionais que falam sobre resistência terapêutica na terapia cognitiva, tá? O bacana desse conceito de resistência é que ele é muito mais abrangente. Tudo bem, Joed? Como é que vai, meu amigo? Ele é muito mais abrangente. Então, assim, quando você para estudar, você vê que ele é aplicável a quase qualquer abordagem, qualquer forma de tratamento psicológico, entendeu? E inclusive, ele pega conceitos, a TCC é uma abordagem integralista, né? Então, ela pega conceitos de outras abordagens, especificamente, ok? Então, ela agrega esses conceitos desde que a gente tenha realmente aí um caráter cientificista, né? A gente possa garantir realmente que ele foi submetido a padrões científicos e foram validados. Com isso, a TCC ela não tem problema de agregar essas informações no seu trabalho, ok? Então, a gente começou a estudar, começou a se aprofundar acerca disso. Com a pandemia, eu já vinha organizando um curso sobre isso. Com a pandemia, eu acelerei, eu adiantei esses cursos seriam agora para o final do ano passado ou para início desse ano, e no ano passado mesmo, no início do ano passado, com a pandemia, eu já comecei com os cursos de resistência terapêutica. Ainda temos alguns alunos aqui presentes, ok? Vocês podem depois perguntar um pouquinho para eles o que eles acharam do curso, tá bom? Olha, eu costumo dizer, eu brinco muito com os alunos, que quem aprende um pouquinho sobre esses novos conceitos de resistência terapêutica, eles ficam com superpoderes terapêuticos, eles ficam com habilidades diferenciadas. Tá?
Existem habilidades específicas que não são típicas dos terapeutas utilizarem. Uma muito comum, por exemplo, são os estilos terapêuticos. Os estilos terapêuticos eu não conheço quase ninguém, aliás, não conheço ninguém que fala de estilos terapêuticos até eu realmente começar a adotar essa literatura, né? Eu vejo pessoas fazendo algumas coisas de maneira intuitiva. Então, intuitivamente, a pessoa ela até vai se aprofundando, né, nos seus estudos, elas até conseguem fazer alguma coisa. Mas não de maneira racional. Eles não sabem exatamente o que é que estão fazendo. Acertam, mas foi a bola que eles chutaram e fizeram o gol sem querer, muitas vezes. Mas existe toda uma literatura que sistematiza isso, tá? E existe um método criado especificamente para poder a gente conseguir ajudar os pacientes desafiadores a conseguir evoluir clinicamente, ok? Então, um pouquinho, a lógica é um pouco essa, tá? Então, eu listei aqui 10 pontos, 10 ações específicas que um psicólogo ele pode ter para poder ele conseguir quebrar a resistência terapêutica. Alguns são típicos do atendimento clínico, outros nem tanto, tá? E a gente vai poder falar um pouquinho sobre todos eles, ok? Eu enumerei aqui, não necessariamente em ordem de importância, tá? Eu coloquei aqui 10 pontos que eu considero relevantes na prática de quebra da resistência terapêutica, e aí a gente pode ir discutindo, vocês podem fazendo perguntas à medida do que eu for falando, tá bom? Então, o primeiro, a primeira grande sacada, logo assim que o paciente chega, identifica os valores do seu paciente. Parece meio óbvio, mas não é uma coisa muito comum de acontecer. Não é comum o terapeuta ele procurar os valores do paciente, as necessidades específicas do paciente, para ele conseguir suprir logo de cara isso. Se ele consegue fazer isso, ele consegue o vínculo, ele consegue estabelecer o vínculo muito rapidamente com o seu paciente. E sabe qual é a grande vantagem disso? Poucos pacientes saem do processo terapêutico, você consegue realmente atingir valores e necessidades dele logo de cara. Tá? Então, a partir do momento que você consegue atingir valores e necessidades, esse paciente ele tem uma tendência a continuar no processo. Muito raramente, muito dificilmente ele vai sair. Desde que eu comecei a trabalhar com resistência terapêutica, eu tenho perdido muito pouco paciente logo de cara. Na verdade, é muito raro acontecer. Então, o paciente ele chega e ele tem uma tendência a manter no atendimento clínico, né? Porque, na verdade, eu tinha uma grande professora que ela dizia uma coisa bacana, mas dizia ainda de uma forma meio generalista, que é o seguinte: nossa primeira grande meta é manter o paciente no processo terapêutico. E aí, com os estudos de resistência terapêutica, eu descobri que a grande ferramenta, o grande método para poder você conseguir isso é justamente identificando valores e necessidades e suprindo isso em algum grau. Quando você aprende a suprir um pouco dessa necessidade, tá? O resultado é muito bacana, o resultado é muito legal. Existe, eu já vou entrar aqui no segundo ponto, existe uma necessidade específica que se você supre, né, ela é muito típica de você suprir, o resultado realmente para o estabelecimento da relação terapêutica é muito bom, que é a validação. Todo paciente gosta de validação, tá? Validação é a confirmação dos padrões de crenças e a validação dos padrões de crenças e forma de pensar do paciente. Então, validar a confirmação de que você entende isso, tá? É algo muito bacana. Você não precisa necessariamente concordar. Concordo com o que você está pensando, concordo com a sua lógica de pensamento. Mas mostrar para ele que a partir da história dele faz sentido essa lógica de pensar, tá? Validar isso, geralmente funciona muito bem, tá? E é uma tendência à manutenção. Lá na frente você pode discutir novamente com o seu paciente sobre talvez ganhos e perdas, vantagem e desvantagem dessa forma de pensar. Talvez você valide, mas ela não seja exatamente vantajosa, e eu posso estar discutindo isso com o paciente. Mas no primeiro momento a validação ela é muito importante, né? E quem fala isso é um teórico chamado Robert Leahy. Ele fala muito isso. Ele fala, olha, a gente precisa dar às vezes um passo para trás para dar outros passos para frente. Então, as primeiras 3, 4 sessões com o seu paciente não é momento de confronto, não é momento de você dar dado de realidade para ele. É momento de estabelecimento de vínculo, tá? É isso que a gente precisa realmente fortalecer. A partir da 4ª sessão, a gente vai trazer realmente algumas informações para ele, a gente pode começar a pontuar e fazer algumas análises de vantagem e desvantagem para poder ajudá-lo a lidar com suas demandas. Mas não nesse primeiro momento. Esse primeiro momento é um momento de estabelecimento de vínculo, e leva aí de 3 a 4 sessões aproximadamente para poder a gente conseguir estabelecer um bom vínculo, né? Eu acho engraçado, às vezes, muitos psicólogos, eles vêm se queixando que o paciente é resistente. Poxa, meu paciente é resistente e tal, e se queixando disso, né?
E eu costumo dizer que resistência é uma condição natural. Então, assim, não dá pra gente se queixar de uma coisa que é da nossa natureza. E aí eu coloco, às vezes, é muito engraçado, porque imagina, você está indo para uma pessoa que você não conhece, você até às vezes conhece a autoridade da pessoa, poxa, é um psicólogo conhecido, famoso, ajudou fulano, cicrano, eu até tenho uma ideia, mas eu não conheço aquela pessoa de fato, eu conheço só a fama dela, muitas vezes. E o psicólogo, às vezes um pouco mais inexperiente, ele fica chateado com o fato do seu paciente apresentar resistência, e é algo absolutamente natural. Tá? Nós é que temos que ter aí habilidades realmente diferenciadas para poder a gente conseguir lidar com esse processo. Tá bom, pessoal? Um terceiro ponto que eu considero relevante, que eu considero muito importante para a gente poder trabalhar, é o que a gente chama de reatância. O terapeuta precisa evitar reatância psicológica. E, de verdade, tá? Boa parte dos terapeutas nem sabe o que é reatância psicológica. Pessoal, olha, não é um conceito importante, não. É ultra importante, é muito importante. Reatância psicológica. Eu fico impressionado, às vezes, como é que as pessoas conseguem atender sem conhecer reatância psicológica, de tão relevante e tão importante que é esse conceito. Então vamos lá. O que é reatância? Tá? Reatância é a dificuldade específica que uma pessoa tem de perder o senso de liberdade de tomar decisão. Todos nós temos um senso de liberdade de tomar decisão. Quando alguém de repente, dá uma orientação ou dá uma sugestão, tirando essa liberdade, e se incomoda. Maneira mais comum e mais típica de fazer isso. Você tem que fazer coisa X, você tem que fazer coisa Y. É a maneira mais típica de eu gerar reatância. Quando eu faço isso, geralmente a reatância ela é muito elevada, ela é muito alta. Tá? Se eu insisto nisso, se eu continuo fazendo isso, a reatância do meu paciente vai subir muito. Ok, pessoal? Quanto mais reatância você gerar no meu paciente, maior a chance de você perder esse paciente, tá? Então, por isso, e é por isso que é muito típico psicólogos usar estratégias questionadoras. Né? A estratégia questionadora, ela tem muito o fim de você levar o paciente a pensar. A lógica é muito simples. Se o paciente ele compreende que foi ele que chegou naquela conclusão, foi ele que pensou naquilo, é muito mais fácil dele aceitar aquela lógica de pensamento, do que se alguém disser diretamente para ele o que é que ele tem que fazer. Por isso do questionamento. Por isso que a gente usa de estratégias de questionamento na TCC e até em outras abordagens também. Tá ok? A lógica de você dizer de maneira direta significa dizer que você pode gerar reatância no seu paciente. Em que condição você pode quebrar isso? Olha, em condições onde a capacidade cognitiva do paciente está muito baixa, muito reduzida. Um exemplo típico disso é pacientes com quadro de depressão grave. Então, pacientes com quadro de depressão grave têm hipoativação do lobo frontal. Então, o lobo frontal dele não funciona exatamente com a mesma capacidade, né, de raciocínio. Então, nesse caso específico, a gente pode falar de uma maneira um pouco mais direta. Tirando isso, em boa parte das vezes, se eu digo de maneira direta, eu tô gerando reatância, tá? E reatância é um problema para o processo terapêutico, a gente precisa cada vez mais estar atento a esse detalhe. Tá ok? Todo mundo compreendeu aí o que é reatância? Se não tiver compreendido, bota para mim, por favor, tá? Bota para mim, que fica um pouco mais fácil. Só para dar um exemplo, para ficar mais fácil, imagina quando você está a fim de ir para um canto e chega uma pessoa dizendo, nós vamos para outro canto. Ok? Como é que você se sente nesse momento? De estar tendo aí, tá tendo uma dificuldade específica de fazer valer aquilo que você quer e aquilo que você está pensando. Ok? Então é importante a gente compreender bastante esse processo, tá? Uma outra questão que também é pouco falada, tá? É pouco falada pelos profissionais. Se chama compromisso do paciente. A gente precisa a gente precisa ganhar o compromisso do paciente. O que é o compromisso do paciente? Quando você vai trabalhar na terapia cognitiva, por exemplo, a gente costuma chamar de DIAD, né? É um trabalho conjunto. Paciente e terapeuta trabalham conjuntamente pela melhora do seu paciente. Os dois estão trabalhando em função disso, tá? Às vezes, o psicólogo ele está muito comprometido com esse processo de mudança e o terapeuta não. E o paciente não. O terapeuta está muito comprometido e o paciente ele fica ali aguardando, esperando as orientações do terapeuta, especificamente. E aí o que é que acontece? Há um esforço muito grande, há um compromisso muito grande do terapeuta e um compromisso muito menor do paciente. E a gente precisa cada vez mais ganhar isso. O estabelecimento de vínculo tem muito esse fim.
tá? A gente estabelece o vínculo, estabelece metas e objetivos para, no fim, a gente conseguir desenvolver, né, esse processo de compromisso com o paciente. Então, são as 3 etapas típicas do processo terapêutico, né, desse início do processo terapêutico. Estabelecimento de vínculo, objetivos e metas, e, em seguida, a gente vai conseguir o compromisso dele, e aí, no compromisso, ele vai realizar técnicas, ele vai falar para você coisas que são, às vezes, incômodas, que é um dos motivos específicos do processo de resistência terapêutica, é o incômodo de eu falar coisas que, por exemplo, pode incomodar o meu terapeuta. Aí a gente vai realmente para o conceito de transferência, certo? Mesmo a terapia cognitiva, a gente vai trabalhar dentro desse conceito. É ativação de crenças, é o terapeuta ativando crenças específicas do seu paciente, e aí a gente precisa quebrar esse processo transferencial para poder a gente conseguir ganhar o compromisso dele. A lógica é um pouco por aí, tá ok? Deixa eu ver mais aqui. Fiz algumas anotações. Estabelecimento de esperanças é uma estratégia muito típica e muito comum, né? Então, quando o paciente chega no processo terapêutico, geralmente ele está muito desesperançoso, ele não sabe o que esperar, ele já tentou algumas coisas, aquilo ali não surtiu muito efeito para ele, ele já seguiu o conselho, já olhou a internet, já conversou com um profissional, já conversou com outro, às vezes você é o 4º, 5º psicólogo daquele paciente, tá? E ele não acredita, às vezes, ele acha que não tem quem possa ajudá-lo, ele acha que não tem o que fazer num momento como esse. E é muito importante, logo ali nas primeiras sessões, a gente conseguir estabelecer esperança com o nosso paciente. O que é estabelecer esperança? É eu poder mostrar para o meu paciente que tem jeito para o problema dele. O problema dele, eu costumo dizer que a maioria dos problemas ou tem jeito ou tem administração. Tá? Ou a gente pode solucionar ou a gente pode administrar aquele problema. Ok? Então, a gente tem a possibilidade de realmente arrumar aí uma forma de eu conseguir ajudar o meu paciente a resolver essa situação, ou pelo menos administrar. Às vezes eu sou sincero com ele. Aliás, sempre eu sou sincero com o paciente nesse aspecto. De dizer, olha, aqui a gente pode... Seu problema, ele é um problema administrável. Possivelmente você vai ter que conviver com ele, mas a gente pode estar administrando essa condição para poder você conseguir lidar melhor com esse problema. Os pacientes costumam aceitar muito bem isso. Eu vou pegar até uma condição médica, que ela não é passível, talvez, de solução, mas é passível de administração. Diabetes é um exemplo disso, entendeu? Às vezes alguma condição laboral também, a pessoa passou no concurso público, ela até pode sair do emprego, mas se ela não quiser sair, ela tem como administrar ali as condições específicas de trabalho dela. E aí a gente pode dar esperança nesse sentido para o nosso paciente, tá? Paciente mais esperançoso é paciente menos resistente. Quanto mais ele acredita na mudança, maior a chance da gente conseguir realmente ajudar a lidar com essa situação, tá? Com os problemas da vida dele. Um ponto muito, muito importante, que também poucos profissionais falam, é o que a gente chama de agenda oculta. Quando a gente começa um processo terapêutico, na terapia cognitiva, a gente estabelece agenda com o nosso paciente. O paciente ele vai até o consultório, ele vai relatar os problemas dele, ele vai trazer uma série de queixas, você vai fazer uma agenda específica da sessão, você vai estabelecer as metas e cada sessão você vai fazer uma agenda, ok? Que é o que será trabalhado a partir das metas, o que será trabalhado dia a dia no processo terapêutico, né? Como é que a gente vai resolver essa condição, essas condições dele, tá bom? Luiz está dizendo lidar com pacientes com fibromialgia também tem muito essa condição da administração. Exatamente, Luiz. Eu também pensei em fibromialgia. Fibromialgia também é uma condição desse tipo, tá? Então, a gente vai trabalhando sessão a sessão. A agenda oculta são pacientes, geralmente com transtorno de personalidade, mas às vezes pacientes ansiosos, depressivos, podem ter agenda oculta também. O que é isso? O paciente ele vai para a sessão com um fim, com um objetivo que não é relatado, aquilo não é relatado em sessão. Então eu vou dar exemplos muito típicos e muito comuns. Pacientes que vão para a terapia para poder mostrar que sabe mais do que o terapeuta. Pacientes que vão para a terapia para mostrar que o terapeuta ele não é tão bom assim, entendeu? E ele fica ali questionando, por exemplo, o posicionamento do terapeuta, ou a argumentação do terapeuta, não com o fim de melhorar, mas com o fim específico de mostrar que o terapeuta ele não vai conseguir lidar com aquela situação, de que ele realmente sabe mais do que o terapeuta, tá? Eu vou pegar aqui uma situação, um exemplo muito antigo, claro, para poder relatar aqui, né, de uma paciente que chegou para mim, eu vou chutar aqui, tá, pessoal? Chegou para mim uma vez e disse assim, olha, eu queria que você fizesse essa relação de Marx com Engels, tá?
E eu perguntei para ela qual era o fim daquilo no processo terapêutico. Ela disse, queria saber se eu sabia. Eu disse, mas por quê? Não quer que isso ajuda você no processo terapêutico? Ela disse, ué, eu não posso saber se você sabe? Eu disse, olha, qualquer atitude nossa ela tem que ser terapêutica. Se ela não for terapêutica, não tem por que eu executar essa ação, tá? Então, os pacientes, às vezes, eles vão para a terapia com um fim, com um objetivo diferente daquele estabelecido nas metas, entendeu? Isso tem muito a ver com justamente os valores e necessidades não atendidas do paciente. Então, o paciente ele tem valores e necessidades específicas. Vamos dizer, um paciente com uma baixa autoestima, às vezes a maneira que ele tem de poder se sentir um pouco melhor, só botar aqui, pessoal, caiu. Às vezes a maneira que ele tem de poder se sentir um pouco melhor é justamente hipercompensando. Então ele entra num processo de tentar mostrar que ele sabe mais do que a terapeuta para poder se sentir melhor, aumentar a autoestima dele. Então é uma das estratégias de atitudes que são tomadas para esse fim. Se o terapeuta entra na onda, né, se o terapeuta realmente começa a se aborrecer com isso e começa a ter atitudes que não têm fins exatamente terapêuticos, ele começa a reforçar o padrão de comportamento do paciente. Tá? Então, o quadro clínico começa a ser reforçado pelo terapeuta. Por isso que compreender resistência terapêutica, só para dar aqui 2 exemplos aqui clássicos, reatância e agenda oculta, né? Só de você entender isso, você já começa a pensar como é que você lida com o seu paciente, que atitude você vai ter. É muito comum, quando eu tenho um paciente um pouco mais desafiador, antes de eu tomar atitude, a pergunta que eu faço para mim é, essa ação é terapêutica ou não é? A ação que eu vou executar aqui, ela é uma ação terapêutica ou não é uma ação terapêutica? Tá? E aí eu avalio exatamente as consequências ali muito rapidamente, e aí eu tomo uma atitude, que eu acho que pode ser terapêutico para o meu paciente, entendeu? De validar ou de ter um perfil mais confrontador, né, que eu vou falar já sobre estilos terapêuticos também, é outro ponto importante. E ter um perfil um pouco mais confrontador, ou mais humorístico, ou mais acolhedor. Então depende muito de... Desculpa, pessoal. Então depende muito de caso para caso, tá bom? Um outro ponto, estamos já no 8º ponto, no 7º ponto. Um outro ponto muito importante é escolher o estilo terapêutico que melhor se adapta ao seu paciente. Olha só, quando a gente está na faculdade, a gente aprende muito mais o que a gente não pode fazer do que o que a gente pode fazer. Então é muito comum sair da faculdade, a gente sair da faculdade com a lista de tudo que a gente não pode fazer, mas diante de situações realmente desafiadoras, a gente não tem a menor ideia do que fazer. Por exemplo, eu vou dar só um exemplo de situações que já aconteceram comigo. O que fazer quando você levar um soco? Entendeu? O que fazer quando um paciente te agride verbalmente? Tá? O que fazer quando um familiar do paciente invade a sessão de terapia? Por exemplo, isso não tem livro. Essas coisas não tem livro. E aí, aprender a lidar com resistência terapêutica é fundamental, porque você começa a aprender o que fazer diante desse contexto. Entendeu? Quais são os valores, necessidades, padrões esquemáticos do paciente, como você pode atuar em cada momento desse, tá? O estilo terapêutico são os estilos que um terapeuta pode adotar. Basicamente, os terapeutas estão muito acostumados a aprender os estilos questionador, né? O estilo o empático e psicoeducativo são os 3 estilos mais típicos que a gente tem, que a gente utiliza em processo terapêutico, ok? Existem outros estilos, estilo negociador, confrontador, humorístico, existe uma infinidade muito grande de estilos terapêuticos que podem ser adotados e ajudam o seu paciente, mas que os terapeutas têm muito medo de adotar. Eles têm medo de adotar porque têm medo exatamente do resultado, eles não têm literatura dizendo o que é que vai acontecer caso eles adotem um ou outro estilo desse, ok? Então, por isso que não é muito típico o uso desses outros estilos. Mas saber utilizar esses estilos no momento adequado pode ser extremamente terapêutico, tá? Então o terapeuta, ele sabendo bem qual é a necessidade do paciente, qual é o padrão de conduta dele, se ele tem padrão evitativo, padrão hipercompensatório ou qualquer coisa do tipo, ele consegue adotar o estilo mais adequado. E aí esse paciente ele vai passar possivelmente um bom tempo em terapia. Eu costumo dizer que quando a gente aprende sobre resistência terapêutica, o paciente ele se mantém pelo motivo correto e ele sai pelo motivo correto. Ou seja, ele não vai abandonar o processo terapêutico, tá certo? E no momento que ele não abandona o processo terapêutico, quando ele sair da terapia, ele sai geralmente por alta.
Porque você deu alta, você viu que o paciente está bem, você vai dar alta para ele, ok? Deixa eu ver mais aqui, pessoal. Deixe as regras claras para o seu paciente. Olha só, alguns problemas de psicoterapia acontecem porque o terapeuta tem medo de estabelecer regras adequadas com o seu paciente, tá? O processo terapêutico é um acordo que é feito entre paciente e terapeuta. Existe ali um acordo de pagamento, cumprimento de horário, de tempo de saída da terapia, né, a hora que sai, especificamente. Hoje em dia, até que está se popularizando mais, o contrato escrito. Então, o paciente, ele faz, o terapeuta, ele faz o contrato escrito, né? Da paciente, o paciente fica sabendo ali exatamente que condutas ele pode ter no processo terapêutico. Mas, antigamente, mais antigamente, né? Um tempo atrás, não muito tempo, acho que 5 anos atrás, isso não era uma coisa muito comum. Não era muito comum o paciente, ele ter isso por escrito. E o que costumava acontecer era, o paciente, por hábito, ele ia adotando algumas condutas que acabavam incomodando o terapeuta, como não pagamento, chegar atrasado, e ele, no momento de se cobrar qualquer coisa, ele se aborrecia com isso. Então, se você deixa regras claras para o seu paciente, você também diminui o nível de confronto, ou transferência, ou contra-transferência em relação ao seu paciente. E o resultado é muito bacana a partir daí, tá? E a última dica é reforce o seu paciente. Tá? É incrível dizer isso, mas até hoje, dependendo do estilo terapêutico, tem perfis de terapeutas que não são muito reforçadores. E aí eles perdem boas oportunidades de promover a mudança comportamental do seu paciente, tá? Por não querer reforçar, né? E isso tem muito mais a ver com o padrão esquemático do próprio terapeuta, muitas vezes, do que com uma técnica de fato. O que é um problema, no caso. A terapia, eu costumo dizer que psicologia é uma das poucas áreas onde a abordagem, né, a ciência, ela se adequa ao perfil do terapeuta, e não o terapeuta se adequa, não o profissional se adequa à ciência, ok? Então a gente precisa realmente aprender a reforçar o máximo possível as condutas adequadas do seu paciente, até para ele poder ter orientação e se guiar a partir daí, tá bom? Tiveram várias perguntas aqui, eu vou estar lendo para vocês, teve algumas que o pessoal fez também pelos stories. Deixa eu dar só uma olhada aqui, pessoal. Joed está perguntando se a resistência terapêutica se trata de uma teimosia perante a situação nefasta que um paciente enfrenta. Olha só, se a gente para pensar, eu até fiz um post sobre isso, falando sobre teimosia. Teimosia vai se caracterizar justamente pela manutenção do seu padrão de pensamento. Então você quer manter a sua lógica de funcionamento, né? A lógica de pensar. Então, por mais que você tenha evidências do contrário, você faz a manutenção. Cientificamente, o que a gente chama de teimosia, a gente vai dar o nome de autoconsistência. A autoconsistência é a consistência do padrão esquemático. Eu não quero abrir mão desse padrão, mesmo que eu tenha evidências do contrário. Ok? Então, eu poderia dizer que a teimosia é uma forma de resistência. Existem muitas formas. Eu vou citar aqui algumas, Joed, para você. Validação, como eu já disse, é uma forma. Tá? Vitimização é uma forma também de resistência, né? Quem se vitimiza faz muita atribuição externa, a culpa sempre é do outro, o outro sempre está errado, e eu não consigo ver exatamente culpa em mim, responsabilidade em mim. Tá? Não que todo mundo, não que não existam vítimas reais, existem vítimas reais, claro, mas um padrão de vitimização, se a gente nota que realmente existe um padrão aí, é muito provável que isso seja um processo de resistência, tá certo? Aversão a risco é outra dimensão de resistência, aquela pessoa que tem uma dificuldade específica de se arriscar e por conta disso perde muitas oportunidades da vida, né? As oportunidades vão chegando e vão embora e ele não aproveita porque ele tem medo de arriscar, tá? Também é uma forma de resistência. Autolimitação, você se autolimitar, você está sempre limitando a sua condição específica, né, o seu funcionamento específico, né? Eu acho que eu não sou capaz, acho que eu não consigo cumprir uma tarefa, uma atividade. Também é uma forma de resistência. Então tem muitas formas de resistência, muitas mesmo, ok? Então teimosia, né, que seria a autoconsistência, é uma das formas, tá bom? Deixa eu ver mais alguns comentários que foram feitos. Louise falou que alguma coisa muito importante, né? Eu perdi o fio da meada. Luan está dizendo que passa o contrato logo de cara, né? Na primeira sessão.
Luiz, entra essa questão do paciente que falta a sessão e não quer pagar pela falta, é interessante realmente colocar isso em contrato, né? Fazer esse combinado com o seu paciente logo de cara. O que eu geralmente, muitas vezes eu faço, a primeira falta, geralmente eu volto a explicar para ele que realmente a regra é essa. Na segunda, realmente aí a gente começa a cobrar. Então a lógica é um pouco por aí, tá bom? A não ser se for desmarcação, claro, a gente não cobra, tá? Uma desmarcação com antecedente a gente não cobra, mas no caso de falta a gente cobra sim. Exatamente, Luiz, quando deixa claro no contrato fica muito mais fácil, né? E existem muitos modelos, a própria André está perguntando se existem modelos de contrato referente a esse processo terapêutico. Existem, a internet está cheia deles. Se eu botar com o contrato terapêutico, vai aparecer um montão delas. Eu tenho um modelo que eu gosto mais, tá? Mas existem de uma maneira até relativamente fácil, André. Não é difícil você ter esse contratozinho, não, tá bom? Tem vários aí. Luiz está botando aqui, está fazendo uma pergunta, né? Vitimização tem a ver com terceirização da responsabilidade. Ok, Luiz. Aversão a risco e autolimitação tem a ver com desvalor. Ok, isso mesmo. Mas quando a gente fala de autolimitação, Luiz, a gente está falando da pessoa que ela se desvaloriza e ela não aceita a argumentação do contrário. Então, você está aqui mostrando para a pessoa que, de fato, tem muita coisa que ela fez que tem muito valor, mas ela não aceita. Ela tem uma dificuldade muito grande de aceitar essa condição, ok? E você argumenta, você mostra evidências, e aí não dá certo. Existe uma condição, do mesmo jeito que tem validação, existe a invalidação, o sujeito que ele não aceita ser validado, ok? Então, é aquela pessoa que ele geralmente tem processo de autolimitação e você está ali oferecendo, mostrando todas as evidências de competências e capacidade daquela pessoa e ela não aceita. Não, mas não está errado, eu não posso ser uma pessoa competente, eu não posso ser uma pessoa capaz. Tá? Então o processo de invalidação ela faz parte do processo de autolimitação. Tá bom? Mônica, olha, isso é uma pergunta interessante que Mônica fez. Mônica está perguntando quando o paciente quer resultados de imediatamente, tá? É comum acontecer, Mônica. O processo terapêutico é um processo de aprendizagem. Como todo processo de aprendizagem, ele é demorado, ok? Depende também muito do perfil do paciente. Tem paciente que ele consegue aprender de maneira mais rápida, tem paciente que aprende de maneira mais demorada também, tá? Então varia muito de pessoa para pessoa. Pacientes mais resistentes demoram muito mais. O problema do processo de resistência é esse. Então, o que geralmente as técnicas de resistência fazem, inclusive, é acelerar o processo. A gente começa a acelerar um pouco esse processo, tá? Então, um paciente que passaria talvez aí 2, 3 anos em terapia, ele passa um ano, mais ou menos, um ano e pouquinho, né? E consegue adiantar aí uns 2 anos esse processo, tá bom? Hilário está dizendo quando o paciente está na terapia, mas não vai direto ao ponto por medo ou vergonha. Hilário, geralmente esse é um processo transferencial, né? Na TCC a gente chama de transferência mesmo, assim como na psicanálise também. Só que a transferência ela tem muito a ver com a ativação de crenças, dos esquemas específicos do paciente pelo terapeuta. O terapeuta está ativando ali as crenças. Então, nesse caso aí é como se fosse a crença de ser julgado, né? De ser mal avaliado, de ser julgado. E aí, por ter medo do julgamento, o paciente ele acaba não falando. Se ele não fala, ele não trabalha o problema. E se ele não trabalha, obviamente que a coisa vai sendo adiada, né? Às vezes, quando eu percebo que o paciente ele, de fato não traz essa questão, eu comento com ele que eu estou percebendo que ali tem alguma coisa, que ele tem alguma coisa para me falar, mas ele não está falando, tá? Geralmente ele tem uma agenda oculta que a gente vai identificando e tal, e aí eu jogo para o paciente e pergunto se realmente isso está acontecendo, certo? E aí eu falo muito para ele, uma frase que eu uso muito é o seguinte, olha, cada semana, você fica à vontade para poder me falar, só lembre-se que a cada semana que você fica sem falar desse problema, é uma semana mais do problema na sua vida. Geralmente funciona como um bom argumento para o paciente ele vir falar. É um estilozinho um pouquinho mais confrontador aí que eu uso, certo? E costuma ter um resultado bacana. Deixa eu ver mais aqui. Os pacientes, quem quer esse resultado mais imediato, né? A gente tenta mostrar qual é a expectativa real, Mônica, para ele. Geralmente eu faço uma psicoeducação desse processo. Eu vou mostrando que, de fato, a coisa é um pouco mais demorada, certo? Não é imediatamente. E aí eu faço muito essa relação com o processo de aprendizagem. Eu falo, olha, é um processo de aprendizagem. Como todo processo de aprendizagem, demora um tempo para poder a coisa evoluir. Eu falo muito em 60 repetições,
um padrão de comportamento para poder se estabelecer, ele precisa repetir aí em torno de 60 vezes, ok? Para a pessoa entender que, de fato, não é uma vezinha que eu vou pedir para ele fazer uma técnica que a coisa vai dar certo. Tá? O Erley, pacientes que criam expectativas de alto rendimento, boa terapia, que quando não acontecem, projetos de frustrações terapêuticas, acontece também. E aí eu discuto muito com ele qual é a minha responsabilidade enquanto terapeuta, qual é a responsabilidade dele enquanto paciente. Tá? E se de fato está sendo executado, se ele está conseguindo executar as ações terapêuticas necessárias para poder ele conseguir evoluir e melhorar. Então, eu entro muito nesse tipo de discussão. Tá? Então, às vezes quando ele começa a me culpar, e eu peço para ele avaliar, mas então vamos lá, vamos avaliar o meu trabalho. Me diga aí, qual é a função, o que é que eu deveria fazer, quais são as minhas ações, né? Que ações eu deveria ter. Aí, beleza, quando ele termina, eu falo, e as suas? Quais deveriam ser as suas ações? A partir daí. Eu jogo um pouco para ele também. Geralmente, talvez seja um paciente que tem muito perfil de vitimização, né? Então, assim, a partir do momento que ele vê que a coisa não está funcionando, ele tem a tendência a se vitimizar e aí faz atribuição externa. Ele vai jogando a responsabilidade para o terapeuta. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Teve algumas perguntas ontem que me fizeram, que eu também vou ler aqui para vocês, tá? Teve uma que eu achei bem interessante, que me fez, foi logo a primeira. Na verdade, não foi uma pergunta, foi uma frase que a pessoa colocou. A pessoa disse assim: tenho a impressão que a TCC só copiou os conceitos da psicanálise sobre resistência, tá bom? E aí é interessante porque assim, eu costumo dizer que as abordagens psicológicas elas foram criadas em momentos e locais diferentes, mas a interseções do ser humano ele tem um padrão. Ele existe padrões de funcionamento, né? Existem padrões que são comuns a todos nós, então existe um funcionamento comum, especificamente, mas existe padrões específicos, existe algo que é só meu, de Werley, de Mônica, de Priscila e de Luiz e assim por diante. Tem funcionamento. Eu vou dar aqui só um exemplo. Dormir, todo mundo dorme, mas tem gente que dorme cedo, tem gente que dorme tarde, tem gente que dorme 8 horas, tem gente que dorme 4 horas e fica bem com as 4 horas. Então há variação dentro do padrão, tá certo? Há aí uma relativa variação, tá? Então, é de se esperar que as abordagens elas tenham criado conceitos diferentes sobre a mesma coisa, certo? Então a gente tem aqui um modo de funcionamento padrão específico do ser humano, mas que foram dadas interpretações relativamente diferentes, certo? E pontos que realmente as abordagens elas conseguiram se aprofundar. Então a psicanálise conseguiu se aprofundar num ponto, a TCC conseguiu se aprofundar em outro ponto, tá? Eu costumo dizer que é muito bacana quando a gente deixa a abordagem de lado e a gente se torna um cientista. A gente começa a pensar como um cientista, né? De quem quer realmente descobrir sobre a lógica do funcionamento humano. Porque aí você pega aquilo como uma teoria. Você pega o que a TCC está falando, ou a psicanálise está falando, ou a Gestalt está falando como uma teoria, e você mesmo vai testando isso com o passar do tempo e vai validando algumas informações. Ok? Eu gosto muito de pensar desse jeito. Pensando assim, existe sim interseções. Existem interseções. E olha só, resistência. A gente se fala muito em psicologia sobre resistência, mas é uma condição típica de qualquer ambiente, qualquer lugar, onde tiver duas pessoas se relacionando, né, podendo tomar decisões, vai ter resistência terapêutica. Vai ter resistência, na verdade, né, nem terapêutica, no caso. Então haverá resistência. A gente fala de resistência terapêutica por conta da condição terapeuta-paciente, por conta da relação especificamente. E aí o terapeuta que ele consegue realmente manejar melhor essa condição, ele tem um resultado mais interessante, ok? Então, respondendo essa primeira pergunta, tá? Não é uma questão de cópia, existe algumas questões de resistência que, de fato, a psicanálise trabalhou e a TCC realmente agregou e deu sua roupagem, ok? E existe coisas que são específicas de TCC. Por exemplo, estilos terapêuticos eu não vi em nenhum outro canto. Eu só vi realmente na terapia cognitiva, né? O processo de reatância, ele é da psicologia social americana, não é nem da TCC, ok? Então são conceitos, vários conceitos específicos que a gente vai agregando para poder compreender de modo geral o funcionamento do ser humano. Deixa eu ver aqui o que é que o Erle botou. Pacientes que vêm por indicações de familiares ou amigos, mas com demonstração de falta de interesse de iniciar a terapia, como conduzir? Rapaz, irmão querendo passar a perna no irmão, né? Para você ver. Mas a gente chama isso de paciente involuntário. É o paciente que, de fato, ele tem alguma crença negativa ou ele realmente acha que a terapia não vai ajudar, ele não quer vir para a terapia, tá? Olha só, Werley, funciona muito bem a gente realmente ir atrás das necessidades específicas do seu paciente.
E aí você procura, entra um pouco naquela lógica do início da live que eu falei, né? Você procura e tenta suprir aquilo ali. Eu vou dar um exemplo, tá? De uma paciente minha que ela estava com muita dificuldade de conseguir estudar um tempo, e a primeira coisa que eu fiz nas sessões foi conversar com ela sobre o modelo educativo atual. Pontos positivos e pontos negativos. O que é que tem de ruim nesse modelo educativo? A pessoa adorou, porque a pessoa ela tinha um posicionamento muito questionador sobre o modelo educativo. E eu fui trazer realmente argumentos, né, artigos que falavam sobre esse modelo educativo, sobre os questionamentos do modelo educativo atual. E aí pronto, a pessoa ficou em terapia e ficou super satisfeita com o processo terapêutico. Então, quando a gente consegue suprir ali nas primeiras sessões as necessidades e valores, né, consegue atingir os valores e suprir as necessidades do seu paciente, o resultado é muito legal. É muito bacana, tá bom? Deixa eu ver mais. Hilário está perguntando... É como lecionar. Existem as teorias, mas o profissional vai tomando o jogo de cintura e adquirindo sua própria personalidade na profissão como terapeuta. Exatamente, Hilário. Tá? O meu terapeuta, tá? Ele costuma dizer muito que existe a terapia, a psicanálise, Gestalt, TCC, a terapia dieguiana, werleiana, luisiana, patriciana, que é um pouquinho das suas próprias vivências e experiências que você vai colocando ali no processo, né? Você vai administrando e vai colocando no processo terapêutico. Então, não tem como você não ser influenciado pela sua própria experiência, por mais técnico que você seja. Então, inevitavelmente, você vai acrescentando essas informações no processo terapêutico, na sua experiência no processo terapêutico. Tá ok? Deixa eu ver mais aqui. Teve uma outra pergunta que me fizeram ontem, tá? Enquanto vocês estão pensando em mais algumas perguntas. Como quebrar a resistência de pacientes apegados ao diagnóstico? Olha só, tá? Diagnóstico, eu costumo dizer que também é técnica. Diagnóstico é técnica do mesmo jeito. Você pode utilizar ou pode não utilizar. E tem paciente que vale a pena você dar diagnóstico, tem paciente que não vale a pena você dar o diagnóstico. Na verdade, hipótese diagnóstica. A gente não trabalha com diagnóstico, né? Trabalhamos com hipótese diagnóstica, no caso. Tá bom? Então, geralmente aquele paciente mais catastrófico, ele é o pior paciente para você dar o diagnóstico. Então, ele não costuma ser um paciente muito bom. Então, geralmente eu penso assim, peraí, o que o paciente vai fazer com esse diagnóstico? Qual vai ser a ação dele? Qual vai ser a ação que ele vai tomar, a atitude que ele vai tomar a partir desse diagnóstico? Então, geralmente é um dos pensamentos que eu tenho em relação a isso. Se eu noto que ele vai fazer um mau uso do diagnóstico, geralmente eu não dou. Então, e o que é que eu faço? Eu trabalho de maneira caracterológica. Então, um paciente com pânico, eu vou falar de ansiedade, né? Intensidade da ansiedade, eu vou falar um pouco por aí. Eu vou estar adotando mais esse tipo de abordagem e funciona do mesmo jeito, porque o que é a categoria não mais do que a soma dos sintomas, né? Eu tenho aqui a sintomatologia, eu dou um nome para aquilo ali, uma forma até de economizar comunicação, ok? Então, se eu falar em termos de sintomas, vai funcionar do mesmo jeito, tá bom? Mais perguntas? Estou gostando, pessoal, fazendo bastante pergunta. Paciente adolescente não gosta de falar, Joyce está comentando, né? Paciente adolescente não gosta de falar na sessão, é muito fechado. Como fazer ele se abrir mais na sessão? Ele só está indo por insistência da mãe. Foi uma das perguntas que me fizeram ontem também, tá, Joyce? Joyce, olha só, a mesma coisa, quando você consegue suprir a necessidade do seu paciente, você procura. Aí como é que você faz? Você procura o que ele gosta, tenta investigar realmente quais são os principais valores dele. Adolescente quase sempre tem valor liberdade muito forte. O valor liberdade e o valor diversão. Geralmente eu vou por aí. Tá? Se ele tem, geralmente eu vou por aí. E aí eu entro um pouco na onda dele. Então, assim, fica um pouco mais fácil, você consegue entrar um pouco na onda dele. Até meu linguajar às vezes muda. A maneira como eu falo com adulto, a maneira como eu falo com adolescente é totalmente diferente. Suponho que isso é algo comum de boa parte dos terapeutas, né? Porque você vai suprindo ali algumas necessidades da pessoa especificamente. Mas ali depois de um tempo, eu tenho uns joguinhos que eu vou fazendo com os pacientes, que é para ver se ele consegue realmente falar mais. Então, tem um joguinho que eu uso muito, que eu coloco de maneira bem lúdica para eles, eu digo que eu vou fazer uma brincadeira com eles, e aí eu proíbo algumas palavras. Quais são? Sim, não, legal, normal, talvez, mais ou menos, não sei, sei lá, sei não, e qualquer derivado disso. Essas palavras que eu chamo de palavras que não dizem nada. São palavras geralmente sintéticas, que você usa para poder fazer um resumão de como você está se sentindo.
tá? São palavras horríveis para terapia. O terapeuta ele precisa de detalhes. Quanto mais detalhe ele tiver, melhor costuma ser o resultado do processo terapêutico, ok? E aí eu proíbo para ver se ele começa a falar mais. Então ele começa a entrar no processo de habituação. Se o adolescente fala pouco, a primeira coisa que eu vou procurar resolver é isso. Porque se ele não me falar, não posso fazer quase nada por ele, tá bom? Então é uma das estratégias que eu adoto, tá? Ele está dizendo que é no máximo uma escada, ele não passa a perna. Deixa eu ver mais uma pergunta. Pais que não seguem orientação, certo? Olha só, aí entra um pouco na questão da agenda oculta, né? Pai tem agenda oculta também. Então, o seu paciente, quando o seu paciente vai para terapia, o pai dele tem ali, é muito comum o pai ter uma agenda oculta, né? Ele quer mostrar alguma coisa para o terapeuta, ele quer mostrar um determinado valor para o terapeuta, ou uma determinada característica, ele esconde algumas coisas às vezes e fala outras. Se você consegue identificar qual é a agenda oculta do seu pai, certo? Você pode começar a atingir um pouco isso. Talvez até no próprio treinamento de pai você pode trabalhar sobre essa necessidade que ele está tendo ali especificamente e que atrapalha o processo educativo dele, né? A não execução. Por exemplo, um pai que geralmente ele é muito rígido, certo? Porque ele acha que se o filho não seguir aquelas regras, ele vai ser um marginal, tá? Tô pegando aqui coisas que eu já vi em consultório. Então, e ele é rígido demais, e aí está entrando num processo de evitação, com o filho tendo um processo evitativo com ele, né? Por exemplo, tá ok? A gente pode começar a trabalhar um pouco dessa crença, porquê dessa crença, né? Como é que ela surgiu e quais são exatamente as consequências dessa crença, para ver se ele consegue quebrar um pouco mais, ok? Moisés, uma vez o paciente precisa de uma intervenção medicamentosa associada com terapia, mas ele não aceita. Como proceder? Foi Mônica, desculpa. Não, peraí, desculpa, tem duas perguntas diferentes. Uma vez comecei a falar com o paciente mediante futebol, que ele ama, e entrava na terapia mediante a isso. Funciona super bem, Moisés, está certíssimo, ok? Uma maneira muito bacana de trabalhar. Entra no valor do paciente, tá? Terapeuta, eu costumo dizer que o terapeuta ele tem que ter conhecimento em T. Como é conhecimento em T? Ele tem uma linha aqui de aprofundamento, que geralmente é a própria psicologia, ele entende muito de uma coisa, e ele tem que entender, né, a parte de cima do T, um pouquinho de muita coisa, porque aí ele consegue discutir sobre isso com o seu paciente. Então ele notou que o paciente, mesmo que ele não tenha compreensão sobre aquilo, mostrar interesse, perguntar, né, ajuda bastante nesse momento, tá? Então, e vai atrás das informações e tudo mais, que aí você consegue realmente conversar um pouco mais com o seu paciente, e isso funciona muito bem como via de intervenção, a partir daí. Quando, a Mônica está perguntando quando o paciente precisa de intervenção medicamentosa, tá? Associado com terapia, mas ele não aceita, como proceder? Olha só, é difícil esse tipo de situação, Mônica, porque ele precisa, né, mas ele geralmente tem uma crença. Você tem duas alternativas, ou aceita, certo? E aí vai vendo se ele consegue gradativamente permitir, né, um momento, ele permite a intervenção medicamentosa, ou você pode realmente começar a questionar as crenças referentes à medicação. O que é que ele acredita que vai acontecer caso ele venha tomar a medicação, ok? Então, aí vai depender muito do estilo que você está adotando no processo terapêutico e da necessidade do seu paciente e do processo de resistência dele a essa questão. Então, são alternativas que você tem para poder realmente você conseguir ajudar o seu paciente. Mas já costumo avisar que costuma demorar, tá? Convencer um paciente a tomar medicação. Uma condição que pode funcionar é você pedir para ele fazer um teste. Tá? Olha, vamos fazer aqui um teste durante um tempo. Não sei, talvez ver com o psiquiatra o tempo mínimo, né, que ele pode realmente fazer esse teste, para poder ver se ele consegue introduzir e a partir do que ele sentir, ele decidir se ele fica ou não fica com a medicação. Tá? E também você pode questionar a vantagem e desvantagem do uso da medicação. O que é que ele ganha tomando a medicação, o que é que ele ganha e que ele perde tomando a medicação, e o que é que ele ganha e o que ele perde não tomando a medicação. Tá certo? Então são algumas das alternativas que podem ser faladas, tá? Bom, pessoal, tá quase no finalzinho do tempo. Eu tinha me preparado para 40 minutos, que legal, rendeu, né? Foi praticamente uma hora que nós ficamos aqui. Muitas novidades sobre resistência terapêutica, tá? Se vocês quiserem, claro. Se vocês não quiserem, eu não vou falar de resistência terapêutica. Então quem manda são vocês, tá certo? Então vocês vão me dizer se vocês querem que eu fale mais de resistência terapêutica, sobre que tema eu quero falar, né, que vocês querem que eu fale sobre resistência terapêutica, tá? Semanalmente eu vou perguntando aqui a vocês, tá bom?
E semanalmente eu estarei aqui falando, trazendo temas diversos para poder ajudar os psicoterapeutas, de modo geral, a lidar com pacientes desafiadores. Tá? Uma boa noite, um bom final de semana e até mais.